Boa noite a todos. Das últimas vezes eu vim, então tinha aqui cadeira pronta, etc., mas eu não consigo, o pessoal já acho que já sabe, não é? Eu não consigo ficar sentado de jeito nenhum, porque alguns aqui até já fizeram um curso de Direito Imobiliário comigo na FMU. Né? Quem que fez o curso lá? Tem alguns aqui. E sabem que eu não consigo ficar parado. E não vai ser diferente aqui. Bom, senhores, o assunto é relevante para o mercado imobiliário de uma maneira geral e especialmente para nós corretores. Eu não sou corretor, mas me incluo, porque meu pai é e minha esposa também. De tal sorte que estamos em família. O negócio é o seguinte, nós precisamos saber o que é que isso vai mexer com o mercado imobiliário, que é o que interessa. Então, vou procurar simplificar os aspectos jurídicos, explicar o que mudou e só no final eu vou responder a pergunta do Dr. Viana. Mas essa pergunta vai ser respondida com certeza. Como é que vai fazer? O que eu faço com o contrato que eu tenho lá? O que eu falo para o meu cliente? Eu quero saber o seguinte, vai melhorar a locação? Eu vou conseguir alugar mais? O que me interessa é isso. Vamos tratar disso para e passo. Então, antes, nós vamos fazer um breve escorço histórico, uma retomada histórica para a gente entender o panorama da lei do inquilinato. E muitos de vocês já sabem desse panorama pela vivência do dia a dia do mercado, mas desde a lei de 91, nós não tínhamos uma alteração substancial na regulamentação da lei do inquilinato, que hoje ainda é tratada. Então, muita gente pergunta, mudou? Não é mais a lei 8.245, de 18 de outubro de 91? Não, é a mesma lei. Ela foi reformada em alguns aspectos fundamentais. E esses aspectos nós vamos tratar aqui. Vamos, antes disso, verificar esse breve histórico, até a gente chegar na Lei 8.245. Eu não vou ficar aqui falando de história, mas eu prometo que vai ser rápido, mas é importante para a gente entender o espírito da lei. Antes, quando eu digo antes, em 1916, então vamos começar em 1916. Que regulava a locação de imóveis urbanos? Era o Código Civil. Então, o que acontecia era o seguinte, terminado o prazo do contrato, o inquilino era colocado na rua, porque juridicamente, para nós, ele era chamado de esbulhador, ele praticava esbulho. A obrigação dele era devolver o imóvel ao final do prazo. Se ele não fazia isso, ele praticava esbulho, autorizando o locador a promover, naquela ocasião, a chamada ação de reintegração de posse, nem de despejo era chamada. Isso, obviamente, que no início do século, com a carência de habitações que nós tínhamos, gerou problema social. E eu digo que a fonte do direito, o direito para nós são as normas que nós temos que seguir, o que a gente fala tecnicamente de norma da ação humana na vida social e que é imposta coativamente à observância de todos. Então, a fonte do direito é o fato socialmente relevante. A parte da gente ter no Congresso lá gente que vem de toda a gama de representação social, em tese, eles pegam um fato socialmente relevante e transformam isso em norma jurídica que a gente é obrigado a respeitar, nas leis. Então, já em 1921, nós tivemos uma primeira lei para regular o inquilinato. Especial, fora do Código Civil. Então, deixou essa matéria de ser tratada exclusivamente pelo Código Civil. Lá nos contratos de locação em geral, naquela ocasião até se regulava contrato de prestação de serviço como locação de serviço. E esse assunto passou a ser regulado por lei especial. O que essa lei fez? Proibiu a tal da reintegração de posse, a retomada do imóvel, porque isso estava gerando problema social. Colocava-se família, todo mundo na rua, então resolveram o problema proibindo a retomada. Vocês acham que isso resolveu o problema? Evidentemente que você não resolve o problema com uma lei. O que aconteceu? Imediatamente, os locadores deixaram de alugar os imóveis, fechavam os imóveis e não alugavam, porque você não podia pegar meu imóvel de volta no final do contrato, por que eu vou alugar? Não alugavam, geravam um outro problema social. Então, eu não vou fazer o histórico de todas as leis até chegar em 91, mas vamos verificar que é este comportamento pendular que eu estou falando aqui. É esse vai e volta de permitir e não permitir que o locador retome o imóvel ao final do contrato. Mas tinha vez que permitia e outra que não permitia? Tinha.
Até que nós chegamos em 1979, quando se permitia amplamente a denúncia vazia. Era permitida a denúncia vazia, ou seja, o que é? O locador pedir o seu imóvel ao final do contrato. Imagina que absurdo. Só porque acabou o contrato, ele quer o imóvel dele de volta. Isso era permitido. Alguns devem se lembrar, quem estava no mercado. O que aconteceu? No Rio de Janeiro, nós tivemos um fato que gerou a alteração da lei que estava em vigor em 79. Um casal de aposentados no Rio de Janeiro, tendo recebido uma notificação para desocupar o imóvel, não tendo alternativas, o que eles fizeram? Fecharam o apartamento, abriram o gás, deitaram na cama, deram as mãos, deixaram uma cartinha para a família, dizendo que não conseguiam mais viver dignamente, se despediram da família e se suicidaram. E como naquela época nós vivíamos um período histórico chamado de ditadura, regime militar, seja lá o que for, então os jornais, como não podiam tratar de política, esse foi o assunto da ocasião. Em razão disto, o que aconteceu? O então Congresso, movido até por uma determinação do então presidente, João Batista de Figueiredo, foi lá elaborada uma lei, que é a lei de 79, que vigorava antes dessa lei de 91, que proibiu a denúncia vazia. Então, nós já estamos chegando mais perto. Então, vocês que estavam no mercado de 79 até 91, sabem muito bem que se fazia fila na frente da imobiliária. Tinha gente que subornava funcionário da imobiliária para passar a ficha dele na frente. Era uma guerra para conseguir um imóvel para alugar. Por quê? Porque terminava o contrato, o locador só podia retomar pela chamada denúncia cheia, ou seja, para uso próprio, de descendente, ascendente, se houvesse infração contratual. Agora, quem é que deixava de pagar aluguel se era tão difícil de conseguir outro? Ninguém deixava, não é? Por outro lado, era extremamente difícil conseguir um imóvel para alugar. E isso gerou outro problema social. Vejam, voltamos, até que em 91 resolveram mais ou menos o problema, estabilizaram o problema, porque na locação residencial, o que fez a Lei 8.245, de 18 de outubro de 91? Primeiro, essa lei não veio para beneficiar o inquilino. A de 91, ela não veio para beneficiar o locador, veio para beneficiar o inquilino. Então, o que ela fez? Ela falou, bom, vamos permitir a tal da denúncia vazia, ou seja, a retomada do imóvel ao final do contrato, principalmente na locação residencial. Mas vamos obrigar que o contrato tenha pelo menos 30 meses. Porque se não tiver 30 meses, o locador de imóvel residencial vai ter que aguentar o inquilino lá por 5 anos, 60 meses. E desse jeito, a gente pelo menos garante ele lá por 2 anos e meio e dá uma estabilizada no mercado. E isso, de fato, aconteceu. Os imóveis voltaram, porque até 91 nós tivemos, no plano econômico, uma inflação galopante. Havia pessoas que simplesmente compravam imóveis para trancar, para fazer daquilo proteção patrimonial. Como hoje você coloca dinheiro num fundo, colocava dinheiro num apartamento, pagava condomínio, mas ele deixava trancado. Por quê? Porque com aquela inflação era um jeito de proteger o patrimônio e não alugava. A partir de 91, o mercado começou a se estabilizar. Depois de 94, com a estabilização da moeda, mais ainda, hoje nós temos uma oferta razoável de imóveis. Bom, existe no Congresso, ou existem no Congresso, eu diria que deva estar chegando a uma centena de projetos de lei para alterar a lei do inquilinato. Todo deputado que lá chega quer alterar a lei do inquilinato. E eu nunca dei muita bola para isso, mas esta lei aqui me chamou a atenção. Por quê? Começou a tramitar em caráter terminativo na comissão. E eu percebi que era uma lei que visava proteger não mais o inquilino. Então, coloquem na cabeça de vocês que a lei 12.112, de 9 de dezembro, agora, semana passada, o que ela fez foi estrepar com o inquilino, certo? Então, vamos começar com esta premissa. Ela não veio para proteger o inquilino, não. É muito pelo contrário, ela vem defender os interesses do locador. Nós vamos ver em cada uma das alterações o que é que ela está fazendo. Então, ela está amenizando aquela proteção que para alguns é exacerbada, é exagerada, dada ao inquilino.
e concedendo algumas prerrogativas interessantes ao locador. Por isso que já estão dizendo que vai melhorar o mercado de locações. Porque quem determina o mercado é o locador, é aquele que investe, aquele que compra o imóvel para alugar. E ele vai ter agora um refresco, isso eu posso garantir. Então vamos ver algumas dessas, ou as alterações. Eu vou procurar não usar aquele nosso juridiquês, não é? E traduzir da melhor forma aquelas alterações que são relevantes. Primeiro, estou falando, agora a multa é proporcional. Muita gente vai falar, bom, mas essa multa sempre foi proporcional. De que multa nós estamos falando? A multa pela entrega das chaves antes do final do prazo. A gente sabe muito bem que hoje é o inquilino que chega no seu escritório e fala, eu não quero 30 meses. 30 meses é muito, se eu não me acostumar, porque agora ele tem oferta, né? Ele que não quer. Então a gente coloca aquela cláusula liberando o inquilino da multa depois de 12 meses. O fato é que o locador não pode retomar o imóvel antes do prazo, nunca. Mas o locatário, se quiser, pode devolver, e aí você estabelece um período a partir do qual ele está isento daquela multa, que normalmente é de 3 aluguéis pela devolução antecipada. A questão que existia antes desta alteração é se essa multa poderia ser cobrada por inteiro, integralmente. Você coloca normalmente no seu aluguel, no seu contrato, que a multa é de 3 aluguéis pela devolução antecipada do imóvel. Não é isso que se coloca? Agora, eu quero saber onde é que está escrito que são 3 aluguéis. Em lugar nenhum. Eu ponho 5 no meu contrato. Você pode pôr 8. Mas de praxe são 3. Então vamos ficar nos 3. Eu falei 8, podia ter falado 10, podia ter falado 6. Não tenho. O limite da lei é o limite do valor do contrato. Claro que isso seria exagerado e certamente qualquer juiz reduziria. Mas 3, que todo mundo usa, não está escrito na lei. É praxe de mercado. Então vamos imaginar o seguinte. O sujeito, ele alugou por 30 meses, depois de 15. Para ficar fácil a conta, ele resolve devolver o imóvel. Alguns contratos, até o modelo de vocês, deve ter a seguinte cláusula. O locatário pagará integralmente a multa, independentemente do prazo decorrido de locação. E havia a possibilidade de se levar essa cláusula, alguns juízes admitiam. Agora, a lei é clara no sentido de determinar, pelo menos, mas só não falou que protege o locador? Já vem a primeira, bom, calma, é só isso, viu? Para proteger o inquilino. Então, a multa tem que ser cobrada proporcionalmente. Mas e se tiver no contrato diferente? Não vale. Por quê? Porque todas as regras da lei do inquilinato, da lei 8.245, alteradas agora pela lei 12.112, são chamadas juridicamente de normas cogentes, de ordem pública. Eu não posso escrever diferente no contrato, não vale a tinta que imprimiu, você está gastando tinta da sua impressora à toa. Fui claro? Então, não adianta colocar que vai pagar integralmente, porque está escrito na lei que essa multa é proporcional. Então, você fez por 30 meses, ele usou 15 e devolveu as chaves. Primeiro que você não pode negar as chaves. Mas ele estragou o imóvel. Como diziam os grandes filósofos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o estrago no imóvel. Não tem nenhum filósofo que fala isso, viu? Uma coisa é o estrago no imóvel, outra coisa é o direito dele devolver. Se ele devolver estragado, você ressalva, faz aquilo que a gente chama juridicamente de produção antecipada de provas, apura os prejuízos e cobra dele, do fiador, de quem for. Agora, recebe as chaves. E se ele quiser entregar antes, ele pode. 15 meses? Sim. Pagando, no exemplo que eu dei, se a multa é de 3 aluguéis, 1 aluguel e meio, porque ele cumpriu metade e descumpriu metade do prazo contratual. Então, se ele descumpriu metade, ele vai pagar metade da multa. Se ele tivesse usado o imóvel por 20 dos 30 meses, ele pagaria, então, 1/3 da multa, porque ele descumpriu 1/3 do contrato. Isto agora não adianta escrever diferente. Mas isso veio proteger o inquilino. É só. Vamos agora ao resto. Fiança e exoneração. Isto também pode ser uma proteção para o inquilino. É lei do engano. E eu vou explicar o porquê. Agora, então vamos antes. Antes, havia uma dúvida se o inquilino podia ou não podia o fiador podia ou não podia se exonerar da fiança e etc. Essa possibilidade de exoneração do fiador está, desde agora, a lei já está em vigor,
mas ela já está eficaz, mas ainda não está, não atinge ainda os contratos, eu vou falar disso no final. Então, a partir do momento da vigência desta lei, o fiador pode se exonerar, não durante o prazo do contrato. Durante o prazo, você fez um contrato por 30 meses residencial, não tem como o fiador sair da garantia que ele prestou. Porque ele prestou uma garantia de um contrato de 30 meses. A possibilidade de exoneração do fiador se dá quando o contrato se prorroga por prazo indeterminado. Todo mundo sabe quando isso acontece, mas para quem não sabe eu vou explicar. Terminou o prazo de um contrato de locação, ele não termina. É engraçado, né? Ele acaba, mas ele não termina. Então, depois de 30 dias do término, ele se prorroga por prazo indeterminado. Neste período de prorrogação por prazo indeterminado, é que o fiador pode se exonerar. Como ele vai fazer isso? Nós já vamos ver. Como é que as coisas funcionavam nos tribunais com relação a isto? Eu já cheguei a fazer uma palestra aqui há alguns anos, tratando deste assunto. Mas logo em seguida, o STJ mudou radicalmente a sua posição. Como é que o STJ entendia essa questão do fiador? Ele entendia, até meados de 2007, começou a mudar em 2006, que com o término do contrato, do prazo do contrato, o prazo escrito, né? O fiador estava automaticamente exonerado, ele não precisava fazer nada, só pelo término do prazo. Isto foi assim, e esse entendimento é que está aqui, até meados de 2007. Isso tinha até súmula, não é? Está ali, ó, o contrato de fiança deve ser interpretado restritivamente, limitando a responsabilidade dos fiadores ao prazo originariamente firmado, ainda que haja cláusula prevendo sua responsabilidade até a entrega das chaves, julgado do STJ. Era assim, era. Como é que a coisa ficou depois de 2007? Eles alteraram completamente o entendimento, inclusive a súmula que eles interpretavam nesse sentido, e eles passaram a entender que, havendo cláusula no contrato, e todo contrato tem essa cláusula, que diz que o fiador se obriga até a entrega das chaves, efetiva entrega das chaves, então que o fiador era obrigado a responder pelo contrato até a efetiva entrega das chaves, e mesmo depois pelas obrigações remanescentes, como, por exemplo, do estrago do imóvel e tudo mais. Esse entendimento é o que vigora, inclusive, hoje, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Havia uma dúvida com relação à possibilidade de exoneração que, até hoje, era prevista no Código Civil apenas. Então, se o fiador de contrato de locação podia ou não usar a exoneração que estava prevista no capítulo que trata da fiança no Código Civil. Como é que ficou a situação agora com a alteração da Lei 8.245? Então, eu não vou deixar a pergunta para o final. Alguém, sobre esse aspecto especificamente, tem alguma dúvida de como era, como ficou? Porque como vai ficar, eu vou falar agora. Então, vamos lá. Vai ficar da seguinte forma. Alteraram o artigo 40 da Lei do Inquilinato e agora o fiador, no prazo de prorrogação por prazo indeterminado, ou seja, naquele período de prorrogação por prazo indeterminado, ele pode notificar o locador e dizer para ele: amigão, estou fora, não garanto mais nada, mas não é automática a exoneração do fiador. Ele fica responsável por mais 120 dias a partir do momento em que o locador receber a notificação. Então, o fiador notifica o locador. A partir desse recebimento, ele fica responsável por todas as obrigações do contrato que já existiam até 120 dias. A partir de 120 dias, ele só responde por aquilo que já estava vencido, por problemas que existiam, até aquele momento. Dali para frente, ele já não é mais garantidor daquele contrato. Ele já não é mais fiador. Bom, eu quero saber como é que fica a questão do locador. O que é que o locador pode fazer? Porque o senhor começou aqui o discurso falando que essa lei veio
proteger o locador. Até agora eu não estou vendo nada disso, não é? Calma, vai começar. Não comecei ainda. O locador pode, recebendo a notificação, ele fala, puxa vida, que fiador safado. É um cicrofanta, mandrião, calaceiro, tunante, mandriqueiro, mutriqueiro, salafrário. E aí, o que eu faço? Aí você vai falar para ele o seguinte, calma, nós vamos notificar o locatário, o inquilino, e ele vai ter que arrumar um outro, para repetir. O locatário falar, me arruma outro, em 30, para dar tempo ainda dele me arrumar outro, antes de dar o prazo dos 120 dias em que o fiador anterior ainda responde. Se ele não arrumar em 30 dias, você ingressa com a ação de despejo, e o juiz agora é obrigado a dar liminar para desocupação em 15 dias. Então, claro que é uma miragem, mas a liminar é rápida, dentro dos parâmetros do judiciário. Então, é provável que você consiga fazer isso num prazo razoável, talvez ultrapasse esses 120 dias, mas ele vai ser colocado para fora antes de dar tempo de qualquer outra coisa. Não havia essa previsão antes. Então, eu acho que é uma situação extremamente incômoda. Se bem que, eu vou falar daqui a pouco, e vocês vão descobrir por quê, eu não recomendo mais pegar fiador em contrato de locação. O que o senhor está falando? Calma, eu só estou passando a carroça na frente dos bois. Eu já vou chegar lá. Por que eu estou afirmando isso, eu vou explicar. Tá? Então, vamos lá. Bom, já falei sobre isso. Então, notificado, o locador renotifica, dá o prazo de 30 dias, se não conseguir, liminar para desocupação em 15 dias. Se ele ficar inerte, ele quem? O locador. Ele passa a ter um contrato de locação sem garantia nenhuma. Isso é bom? Sim. Eu já vou dizer por quê. Porque tem coisa que vem ainda. Calma. Agora pode não ser bom, mas vai ser bom. Daqui a pouquinho. Tá? Bom, guardem isso por enquanto. Alguém não entendeu isso? Porque eu não vou fazer pergunta depois, porque vai ficar anotando, depois já passou. Esse aspecto, especificamente, alguém não entendeu? Só um minutinho, aqui primeiro. Vamos fazer a pergunta bem... Se a tolerância do administrador, o inquilino está atrasado 4, 5 meses, e essa lei está aqui vigorando, e esse está devendo 5, 6 meses, eu posso executá-lo nesse período de 120 dias que vai entrar em lei? Porque o senhor disse que desonerar, né? E a dívida que ele tem? Então, calma. Porque quando ele se exonera da fiança, ele fica, como eu disse, responsável por 120 dias. Mas não quer dizer que depois de 120 dias ele não seja responsável por mais nada. Até 120 dias, ele responde por tudo. Se tiver aluguel vencido, mesmo que ele se exonere, você pode executar ele enquanto não ocorrer a prescrição. Ok? Alguém ia perguntar? Boa noite. Meu nome é Antônio. Eu queria saber em que época, vamos supor, ele entrou como fiador. Em seguida, dali um mês, ele pode já entrar com exonerando? Não. Vou repetir, hein? Durante o prazo do contrato, mediante o qual ele se obrigou a permanecer como fiador, ele não se exonera de jeito nenhum. Existe um princípio contratual que se chama pacta sunt servanda, ou seja, o contrato foi feito para ser cumprido, o princípio da obrigatoriedade das convenções. Não. Eu fiz um contrato por 10 anos esse infeliz está amarrado, porque ele é um infeliz. A pior coisa, eu falo para os meus alunos, que existe no mundo é ser fiador e emprestar. Tem 2 contratos. Eu dei contratos nesse semestre na graduação. Eu falo para os meus alunos, 2 contratos, vocês têm que fugir igual o diabo foge da cruz. Um é fiança e o outro é empréstimo. Você empresta dinheiro para um amigo, você vai perder o amigo e o dinheiro. Então, se é para perder alguma coisa, perca o amigo e fica com o dinheiro. Só uma pergunta. Nega o empréstimo. Você não é mais meu amigo? Ótimo, meu dinheiro ficou. É isso aí. Doutor. A fiança é a mesma coisa. Agora, normalmente, você é fiador do teu cunhado. Cunhado. Eu nem vou falar. Bom. Doutor, só um minuto.
É 120 dias que o fiador é responsável. Os 30 dias que ele tem para arrumar que o locatário tem para arrumar outro fiador. É depois dos 120 dias. Não. Você recebeu a notificação, imediatamente você já renotifica o locatário e fala, amigão, você tem 30 dias. Os prazos correm independentes, um do outro. Quer dizer que se eu sou seu fiador, por exemplo, eu aviso o locatário. Alô? Oi. O locador, o senhor tem 15 dias a partir daquela data que eu avisei, é isso? Para arrumar outro? Vamos lá, vou repetir. Eu notifiquei o locador como fiador. Eu fico responsável por 120 dias. O locador pega a minha notificação, imediatamente renotifica o locatário. Fala, você me arruma outro em 30 dias. São 2 prazos diferentes. Começa a correr os 120 dias em que eu sou responsável e começa a correr o prazo de 30 dias para o locatário arrumar outro a partir do momento que ele recebe a notificação do locador. Entendeu? São 2 prazos diferentes. Bom, vamos lá. Tem uma outra questão que é um pouco mais... não é tão comum. Mas vocês devem saber, até pela prática, que existe uma hipótese em que, mesmo eu não sendo o locatário, eu posso me transformar em locatário. Eu substituo o locatário na locação. É o caso da morte do marido e fica a mulher, a companheira, mesmo que seja uma união estável. Sucessivamente, as pessoas que vivam sobre a dependência, os sucessores, os filhos, mesmo que eles não figurem no contrato como locatários, eles passam a ser. E até pessoas que viviam sob a dependência do morto, a partir do momento em que ele não tinha descendentes que viviam com ele lá. Então é na ordem. Primeiro é o cônjuge ou o companheiro. Não tendo, vivia com ele um filho, o filho assume o contrato de locação como locatário. Você não pode chegar lá e falar, você não é locatário. Ele é. Legalmente, a lei, ela determina aquilo que a gente chama de subrogação legal. Subrogação em direito é substituição do polo no contrato de locação. Não fazer nada. A lei manda. É por força de lei. Bom, isso já era assim. Só que quando acontecia isto, o fiador estava automaticamente exonerado. Agora não está mais. Agora, a lei diz o seguinte, este substituto aí, vamos pegar o exemplo da mulher, que é mais comum, né? Morreu o marido, ficou a mulher lá. Você bate na porta e fala, quem é a senhora? Eu sou a mulher do locatário, do inquilino. Então a senhora agora é locatária? É. Ela tem obrigação de avisar o locador e o fiador de que ela agora é a locatária. E o locador não faz nada, porque ele não tem nada para fazer mesmo. Ele só, estou avisado. Não tem nada, a lei manda. O fiador é que vai falar, peraí, eu era fiador do senhor, seu marido. Na senhora eu não confio, aliás, nem seu marido confiava. Muito menos eu. Desculpem a brincadeira. Feio. Não confio na senhora. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem 30 dias para notificar o locador, dizendo que ele está se exonerando. Mais uma hipótese. Fala, olha, é o fiador do finado, dela não. Em 120 dias eu estou fora. Mas mesmo assim, ele ainda fica por 120 dias fiador da mulher do amigo dele lá. E vai ficar responsável. Bom, aí o trâmite é o mesmo. Por quê? O locador notificado pelo fiador renotifica agora a mulher lá que está no imóvel e fala, olha, a senhora me arruma outro fiador em 30 dias sob pena de despejo com liminar. Então, nós voltamos naquela mesma situação. Despejo com liminar em 15 dias. Então, vou resumir. Vamos lá. O que acontece? Morreu o locatário, o inquilino. Ficou a mulher no imóvel, ela passa a ser locatária. Ela tem a obrigação de avisar o locador e o fiador. Comunicar, por qualquer meio, fax, notificação, ela tem essa obrigação. O que faz o fiador? Ele pode notificar o locador e falar, olha, como é a mulher de quem eu dei a fiança, eu vou ficar responsável por mais 120 dias, como a lei me determina, depois de 120 dias você se vira ou faça o que a lei te permite.
Pois muito bem. Ele faz o que a lei permite. O que a lei permite? Que ele renotifique, olha, notificação para lá, comunicação para cá. Ele renotifica o inquilino. Agora, a inquilina, que é a mulher daquele que morreu, fala, olha, a senhora, desgraça pouco é bobagem, perdeu o marido, agora vai ter que arrumar outro fiador. E se a senhora não arrumar um fiador em 30 dias, eu vou entrar com uma ação de despejo contra a senhora, com liminar para desocupação em 15 dias. Agora, mesmo que o aluguel esteja... Porque isso não tem nada a ver com o pagamento do aluguel. É, exatamente. Mesmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, tem um probleminha aqui que vocês não perceberam. Tem prazo para tudo aqui, menos para essa mulher avisar o locador e o fiador. Vamos imaginar que ela esteja no imóvel, boca de siri, você manda o boleto de pagamento, vai via banco, ela recebe, paga, recebe, paga, recebe, paga, e não fala nada. Quem é que vai aí? Porque ela é locatária. Oi. Vocês querem fazer perguntas do lado de lá? Então você para um pouquinho. Paro, daqui a pouquinho eu paro. Beleza. Tá bom. Para, vai, para. Onde que eu estava mesmo? O prazo. Não tem prazo. Então ela paga. E uma hora ela para de pagar. O fiador está exonerado? Não tem mais exoneração automática do fiador. Agora, ela tinha a obrigação de avisar e não avisou. Se ela não avisou e o fiador descobriu, ele pode já tomar a iniciativa, ele já avisa, o locador fala, estou avisando e aproveitando o ensejo para dizer que em 120 dias eu não sou mais. Então, o locador, na minha interpretação, ele não vai ter prejuízo nessa hipótese, porque ele não é obrigado a ficar investigando isso. É obrigação do fiador investigar o seu afiançado. Ora, ele tem que saber que o sujeito morreu, ele era fiador dele. Então, ele é que tem que tomar essa iniciativa. Se a mulher do inquilino lá, a quem ele deu a fiança, não tomou essa iniciativa. Então, o locador, na minha interpretação, não tem prejuízo diante da omissão dessa mulher, no caso, que a gente chama que foi subrogada, em fazer o aviso que ela tem que fazer. Porque, para fazer esse aviso, a lei não coloca prazo nenhum. Tá? Ele vai ficar sabendo, né? Então, vamos lá. Deixa eu só abrir para as perguntas lá do outro lado, que o pessoal está, com razão, reclamando, né? Doutor Scavone, é o Gilberto Iog. Nesse caso, é de liminar para despejo, caso seja uma viúva com filho menor ou uma senhora de muita idade, a idade bem avançada, como é que fica? Eu sei que é outra coisa, mas e aí? Olha, a lei não faz nenhuma distinção, a lei do inquilinato, ela só faz uma distinção dizendo que você não pode executar o despejo no prazo de 30 dias da morte do cônjuge, ascendente, descendente ou qualquer pessoa da consideração do locatário. Agora, se a pessoa tem 90 anos, 102 anos, 70 anos, a lei não faz distinção nenhuma com relação à questão do despejo. Claro que ele tem alguma proteção dada pelo Estatuto do Idoso, mas não chega a ponto de permitir que ele fique lá, porque isso se voltaria contra o próprio locatário, porque senão o sujeito ia colocar na ficha, nem precisa colocar, né? Pega lá o documento dele, passou de determinada idade, já seria uma regra que eu não posso alugar para ninguém. Então, não tem essa distinção nenhuma. Mais uma, vamos lá. Morreu o esposo. A mulher é notificada. De repente, aquilo que você acabou de colocar, o fiador não gostava do marido, não era um bom pagador, enfim, queria mesmo acabar com isso. A mulher também não gosta dele, do fiador. E ela faz o seguinte, bom, já que eu fui notificada durante 4 meses, eu vou perder esse fiador, então eu também não vou pagar aluguel. E como é que fica? A partir do momento que ele a notifica, ele não assume a responsabilidade do não pagamento ou só depois de 20 dias? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Se você pudesse reformular, eu não sei quem notificou quem aí nessa confusão. Eu notifico você dizendo assim, olha, eu não vou ser mais seu fiador. Você é a mulher, não vou ser mais seu fiador. Então, você fica sabendo que tem 120 dias... Daqui 120 dias, ele não vai ser mais o seu fiador. Então, aí você para de tem pagar. Que arrumar, daqui 30 dias, você tem que arrumar mais um fiador. Uhum. Você também não gosta de mim, acha que eu sou um cara muito chato, fala assim, não vou pagar aluguel para esse cara. Uhum. Quem tem que assumir essa responsabilidade? Vamos lá, entendi sua pergunta. O fiador
E essa locatária são solidariamente responsáveis, porque normalmente o contrato traz uma cláusula de solidariedade entre fiador, então ela está se prejudicando também, porque mesmo que o fiador pague, e ele vai ficar responsável por 120 dias, ele pode também recobrar essa dívida depois de pagar. Ele paga e cobra dela. Se ela tiver outros bens deixados pelo falecido, ela vai dançar. Tá? Então isso não foi alterado. Só a questão dos 120 dias em que ele fica responsável. De uma certa forma, se ela tiver patrimônio, ela está dando um tiro no pé. Doutor. Doutor, com relação a essa notificação, ela tem que ser através de cartório? Como faria? Qualquer meio, a lei não trouxe nenhuma formalidade. Contanto que o senhor prove que foi a própria pessoa que recebeu, só pode mandar até com a R. O problema é que o estafeta do correio pega lá a assinatura do porteiro do prédio que não vai prestar para nada. Mas, se você conseguir entregar para a própria pessoa... Eu preciso de testemunha. Não. A notificação, nesse caso, é pessoal. Essa comunicação... A pessoa pode dizer que não está viajando... Isso, então por isso você usa o cartório de títulos e documentos, que dá mais uma certa segurança para essas comunicações. Ok, obrigado. Tá? Mas a lei não estabelece nenhuma formalidade. Vamos fazer mais a última pergunta, porque eu tenho que prosseguir. Depois, no final, a gente abre de novo. No caso, rapidinho, no caso do fiador comunicar o locador que ele está, por algum motivo, se retirando da fiança, de permanecer como fiador, é necessário, porque aí vai cair naquele prazo de 120 dias, se eu, locador, já estou sabendo que tem aluguel atrasado, eu sou obrigado a executar esse atraso primeiro do meu locatário e depois do fiador, ou eu posso imediatamente executar esse débito no fiador? Aí é uma questão que envolve a regulamentação do contrato acessório de fiança no Código Civil. O Código Civil trata de um assunto que se chama benefício de ordem. Então, a princípio, o fiador tem o chamado benefício de ordem. O que é isso? Você precisa primeiro cobrar do devedor principal para depois cobrar do fiador. Todavia, esse benefício de ordem não se aplica se o contrato disser diferente. E eu não conheço nenhum contrato, nem esses que vendem papelaria, que não diga diferente. Você pode procurar lá no seu contrato que está escrito: o fiador renuncia ao benefício de ordem. E isso vale. E se declara solidariamente responsável pelas obrigações juntamente com o locatário. Então, quando você coloca essas palavras numa cláusula contratual, o locador pode escolher ou o fiador, ou o locatário, ou os dois. Ele cobra de quem ele quiser. É justamente para facilitar. Bom, vamos prosseguir, depois a gente abre para mais perguntas. Nós tivemos algumas alterações também no despejo por falta de pagamento. Então, a principal obrigação do inquilino, pode perguntar para qualquer locador, é pagar os aluguéis. Pagando o aluguel, está ótimo. Então, esta obrigação do contrato de locação, como é uma obrigação fundamental, ela é tratada pela lei do inquilinato de uma forma separada, à margem das demais infrações do contrato. E ela tem, inclusive, um procedimento próprio na ação de despejo. E nós tivemos aqui algumas alterações. Primeiro, no artigo 62, inciso 2, a lei esclareceu que eu posso, isso já a jurisprudência admitia, mas havia um ou outro julgado em sentido contrário, que eu posso promover a ação de despejo, ainda que seja exclusivamente pelos acessórios do contrato de locação. Eu já tive casos em que o inquilino pagava pontualmente, religiosamente os aluguéis, mas não pagava os IPTUs. Aliás, o erro fatal que um locador pode praticar, ou alguém que administra uma locação, é deixar a cargo do inquilino o pagamento dos encargos, seja condomínio ou IPTU. IPTU, lembre-se, hein? Você só pode cobrar dele se estiver no contrato, e normalmente está. E ele não pagava, e era um galpão industrial. O que aconteceu? A dívida do IPTU era gigantesca, quando o locador se deu conta daquilo.
Então, foi necessário promover uma ação de despejo por falta de pagamento, ainda que os aluguéis estivessem absolutamente em dia. A lei não era muito clara nesse sentido, agora ela é. Desde que você estipule os encargos por conta do inquilino, a ação de despejo por falta de pagamento pode ser movida exclusivamente, ou seja, só porque ele não paga, por exemplo, condomínio ou IPTU. Tá? Só um minutinho, eu já abro para as perguntas. A pergunta que se fazia antes, e que havia uma dúvida jurídica sobre isso, é se eu podia incluir o fiador também no polo passivo como réu de uma ação de despejo por falta de pagamento. Havia quem entendesse que não, que ele não podia ser réu de uma ação de despejo por falta de pagamento. Eu poderia executá-lo, mas eu não poderia colocá-lo nesse tipo de ação. Por quê? Porque, segundo a interpretação do artigo 292 do Código de Processo Civil, eu não posso cumular duas ações, por exemplo, despejo e cobrança, num processo só, em face de réus diferentes, que não respondam pelas mesmas ações. E o fiador não é réu de ação de despejo, ele pode ser réu da cobrança, mas não do despejo. Então, havia essa corrente que, inclusive, ela foi sumulada pelo antigo 2º Tribunal de Alçada Civil hoje, depois da Emenda Constitucional 45, se transformou só no Tribunal de Justiça. Mas tinha sido sumulada essa situação. Com a alteração da Lei do Inquilinato, do artigo 62, hoje não há mais dúvida nenhuma. É possível, sim, cumular a ação de despejo em face do inquilino e do fiador. Agora, do ponto de vista prático, eu não recomendo. Por quê? Agora é uma questão processual um pouquinho mais técnica, mas eu vou procurar ser o mais claro que eu puder. O que acontece quando você ingressa com uma ação de despejo em muitos casos, por falta de pagamento? O inquilino recebe a citação e ele vai lá nos autos e deposita as chaves. Ele entrega as chaves lá no processo. Quando ele faz isto, aquela ação que era de despejo cumulada com cobrança passa a ser, segundo a interpretação de muitos juízes, apenas uma ação de cobrança. Só que esta ação de cobrança, julgada procedente, ela não tem aquilo que a gente chama de apenas efeito devolutivo. Ela passa a ter, processualmente, num recurso, efeito devolutivo. O que significa isso? Devolver a matéria para o tribunal, ou seja, mandar de novo para o tribunal. Todo recurso tem. Nas ações de despejo, não tem efeito suspensivo. A gente pode executar o despejo provisoriamente. Saiu a sentença de primeiro grau, você já executa o despejo. Porque o artigo 58 da Lei do Inquilinato diz que, neste caso, no caso de despejo, o recurso de apelação não suspende a decisão lá do juiz de primeiro grau. Mas quando ele entrega as chaves, deixou de ser ação de despejo e passa a ser uma simples ação de cobrança. Aí o juiz condena, mas tem que atribuir o chamado efeito suspensivo. Existem alguns recursos de apelação no nosso Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, pendentes há 8 anos de julgamento. Então, você sabe o que é isso. Você só vai poder cobrar o sujeito depois de 8 anos, se essa desgraça cair sobre a sua cabeça. Então, o que eu sempre recomendei e o que eu faço? Eu não cumulo. Eu simplesmente cientifico o fiador, para poder cobrar dele a sucumbência. E depois eu pego o crédito decorrente do contrato de locação, artigo 585 do CPC, e executo. Ele vai ter prazo para purgar a mora na ação de despejo. Se ele pagar, ótimo. Se ele não pagar, eu executo o crédito, eu não cumulo. Eu só ingresso com a ação de despejo por falta de pagamento. Mas a acumulação agora é possível, embora não se recomende. O pagamento pelo réu na ação de despejo por falta de pagamento. Antes desta alteração, você ingressava com uma ação de despejo por falta de pagamento, o sujeito tinha o prazo de 15 dias, depois que o juiz deferia a purgação da mora, ou seja, deferia o direito dele pagar, para ele pagar. Só que perceba como é que as coisas funcionam no Poder Judiciário, até hoje. Você ingressa com uma ação de despejo por falta de pagamento, depois de toda aquela confusão para conseguir citar
o inquilino, ele é citado. Aí o que ele faz? Ele contrata um advogado e ele tem 15 dias, porque aí ele chega para o advogado e pergunta, mas tem algum problema? Não, não paguei mesmo, doutor. Não paguei. Eu ia falar uma bobagem que eu não posso, estão gravando. Mas eu tenho todas aquelas qualidades que eu falei no começo da aula, mas aquela última que eu não falei no microfone. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, pois muito bem. Pergunte para quem ouviu. E ele fala, doutor, não paguei mesmo. Não está certo aí, ó, a planilha está certinho. Eu estou devendo, mas eu quero ficar no imóvel. O que a gente pode fazer? Bom, vamos pedir para purgar a mora. Então, o advogado faz uma petição pedindo para o juiz deferir que o seu cliente pague. Só isso, não precisa pagar. Aí ele protocoliza lá em São José do Rio Preto. Até chegar aqui. Para que vocês tenham uma ideia, ao mês passado, ou retrasado, não faz tanto tempo assim, foi outubro ou novembro, acho que foi até novembro. Meu estagiário chegou, eu pedi para ele ver um processo lá no Fórum de Santo Amaro. Ele falou, doutor, estão juntando petição de julho. Eu falei, você é vagabundo, você não quer trabalhar. Que estão juntando? Ele fotografou. Na porta do cartório está escrito o seguinte, estamos juntando, senhores advogados, estamos juntando petição de julho. Então, raciocina comigo. Se a sua ação de despejo por falta de pagamento for no Fórum de Santo Amaro, por exemplo, o sujeito protocoliza lá em São José do Rio Preto, aí chega, eles jogam numa caixa, provavelmente a caixa de julho, que vai ser juntada a petição nos autos do processo lá para novembro. Aí vai para o juiz concluso, que a gente chama, né? Aí o juiz olha e fala, defiro a purgação da mora. Quando não manda antes o autor se manifestar. Aí vai para o cartório, num trâmite que é rapidíssimo, se vocês não conhecem. E aí o estagiário chega lá, eles falam, olham lá e dizem para o estagiário, está na DAT. Vocês sabem o que é isso? Datilografia. Datilografia é um negócio que não existe há uns 20 anos, mas eles continuam falando isso. Podiam pelo menos modernizar e falar, doutor, está na Digi, né? Na Digita não, mas eles falam que está na DAT. Fica na DAT, lá numa pilha, aquele pessoal lá para datilografar. Depois, vamos ver. Vai mandar para o juiz, vai mandar para a imprensa oficial para publicar. Aí publicou, dali uns 6 meses. Aí começa a correr o prazo de 15 dias para o sujeito pagar. Nesta altura, o que ele faz? Ele paga só o valor que está na petição inicial e deixa todos esses 6 meses em aberto. Aí o locador tem que fazer uma outra petição com todos esses trâmites, vai, volta, junta, não sei o quê, reclamando da diferença. E ele ainda tem mais 10 dias para complementar essa diferença daquilo que ele depositou, que estava na petição inicial. Então, isso é indefinido. Agora, não é mais assim. Primeiro, ele só pode pagar e pagar. Ele é citado, ele tem 15 dias para pagar. Se ele não pagar em 15 dias, ele trata de contestar, mas mesmo assim ele tem que depositar, porque se ele não depositar e não justificar a diferença, o juiz julga no estado do processo e decreta o despejo. Então acabou essa enrolação do inquilino. Ele tem que pagar no prazo de 15 dias. E tinha uma outra miragem da lei nesse ponto do pagamento. A lei dizia que o inquilino só podia exercer esse direito de pagar numa ação de despejo, chegar para o juiz e falar, vou pagar com multa, correção, honorários, mas ele tinha o direito de pagar. Se ele fizesse isso 2 vezes no prazo de 1 ano, na terceira ele não podia mais. Mas, meu Deus do céu, eu queria saber quem foi o advogado, que é um mágico, que conseguiu entrar com 3 ações de despejo e completar as 3 no prazo de 1 ano. Porque na terceira o juiz já não podia autorizar o pagamento, já tinha que decretar o despejo. Ninguém conseguia isso. Então, agora, o inquilino só pode usar essa faculdade de pagar em ação de despejo uma única vez no prazo de 12 meses. Na segunda, o juiz já não pode mais deferir a chamada purgação da mora, já tem que decretar o despejo. Então, acabou a mamata do inquilino de ficar pagando lá. Muita gente pergunta, porque nos Estados Unidos é assim, em alguns estados, né? Então, vai ver que é por conta disso. Que eu não sei de onde tiraram, mas vocês já devem ter ouvido isso. Precisa esperar quantos meses para entrar com ação de despejo por falta de pagamento? Tem gente que fala, tem que esperar 3 meses.
Eu desafio alguém a me trazer uma lei que diga que eu tenho que esperar 3 meses. Não preciso esperar nada. No dia seguinte, eu já posso promover ação de despejo. Se alguém falar isso para você, é lenda. Pode apostar que eu banco, tá? Bom, agora o motivo, prestem atenção. Eu, particularmente, depois de estudar a fundo esta lei, já tomei uma decisão. Vocês tomem a de vocês. Deixa eu falar para a câmera. Tá aqui? Tá aqui? Ó, você que está aí também. Escuta o que eu vou falar. Eu, particularmente, não vou mais orientar os meus clientes a colher qualquer garantia em contrato de locação. Primeiro, fiança. Quantas vezes vocês não se depararam com um fiador que não vale nada? Quantas vezes aquela calção de 3 aluguéis não serviu para absolutamente nada? Então, nada por nada, é melhor ficar com nada. Sabe por quê? Pelo seguinte, agora, o despejo por falta de pagamento, cujo contrato, conditio sine qua non, ou seja, sem a qual não, cujo contrato não tenha qualquer garantia, ou quaisquer das garantias do artigo 37, fiança, seguro-fiança, calção, não tem garantia nenhuma. É um contrato de locação, tem você, locador, e o inquilino. Na ação de despejo por falta de pagamento, qualquer que seja a espécie de locação, residencial, comercial, protegida, em shopping center, para temporada, qualquer que seja, a ação de despejo por falta de pagamento conta com liminar para desocupação em 15 dias. Eu acho que é muito melhor chegar para o inquilino e falar, meu amigão, ou você paga, ou você está na rua em 15 dias, do que falar, vou contra o seu fiador. É ele, não sou eu, então vai, né? Vai fazer, né? Agora, colocar na rua, e como é que funciona essa liminar? Agora, se você juntar na sua petição inicial um contrato que não tenha garantia, você já pede a liminar. O juiz já despacha a inicial e concede a liminar, caso ele não purgue a mora no prazo de 15 dias. Então, ele é citado para pagar em 15 dias, o oficial de justiça já fica com mandado. Depois dos 15 dias, o oficial de justiça chega e fala, o senhor pagou? Pagou? Comprova aí o depósito, porque senão eu vou ter que executar o despejo. Liminar, ele nem volta com mandado, ele já sai com mandado, o oficial de justiça, para executar o despejo. Eu já tomei a minha decisão, o que, aliás, vai facilitar muito o mercado, eu acho. E eu vou recomendar aos meus clientes neste sentido. É isso que eu entendo. Não tem que ter garantia nenhuma. Se tiver qualquer garantia, calção, depósito, fiança, seguro-fiança, calção de títulos de crédito, acabou. Não tem essa prerrogativa. Eu prefiro, particularmente, ter essa... É uma decisão que você vai ter que tomar. Mas eu prefiro, particularmente, ter essa prerrogativa. Imagina um imóvel comercial que dá ao sujeito o direito de renovatória, por exemplo. Você chega para o sujeito e fala, amigão, ou você paga, ou eu te ponho na rua em 15 dias com liminar. Ele vai arrumar dinheiro não sei aonde, mas ele vai pagar. Hã? Tem que ser citado. Tem que ser citado. O locador vai entender isso, né? Então... Ou porque não há garantia, ou porque, vamos imaginar, lembra da exoneração? O fiador se exonerou e agora o contrato que tinha garantia não tem mais. Porque você optou por, ele me notificou, fica garantidor por 120 dias, depois de 120 dias é um contrato que não tem mais garantia. Dá no mesmo, tá? Consultem os advogados de vocês. Eu, particularmente, já tomei a minha decisão, mas cada cliente tem que decidir por si. Você tem que ter condições de explicar para ele. Fala, olha, se você quiser fiador, não tem isso. Né? Vem com teto solar, mas não vem com vidro elétrico. Você quer vidro elétrico ou teto solar? As duas coisas não tem. Tá? Pois muito bem. Vamos lá. Professor, fazendo uma pergunta aqui. Inicialmente, eu achava que essa mudança da lei, ela tinha um condão, vamos dizer, um interesse da companhia de seguro. Eu falei, acho que afastou um pouco a figura do fiador para canalizar mais. Mas, pelo que você acaba de expor, né,
Eu estou agora, nesse exato momento, salvo um equívoco, mas eu acho que as imobiliárias podem agora fazer o aluguel garantido. Seria interessante? Bom, aí depende do seu caixa. Não sei, pode. Seria um diferencial, né? Um diferencial. Só que você tem que ter um departamento jurídico muito bom e atuante. Sem né? dúvida. Alô? Alô, doutor? Espera só um minutinho que eu tenho. Senhores, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 15 minutos, eu tenho muita coisa para falar. Então, eu gostaria de progredir, então vou responder a pergunta dele, que ele já faz um tempão, né? E depois, no final, eu respondo todas as perguntas. A minha ideia não era fazer aquilo, mas eu sei que eu tenho um tempo aqui, né? Aliás, nós já começamos atrasados, então, enfim. Doutor, eu ouvi tudo que foi falado aqui. Eu acho que o tema inteiro é um imbróglio muito grande. Eu lhe pergunto, como profissional, não acha que seria conveniente o governo marcar uma data, que a partir daquela data vai ter uma outra lei simples, curta, e durante esse tempo, que leve 1 ano, 2 anos, tudo mais continua nesse imbróglio todo. Daqui para frente mudar totalmente a lei? A sua pergunta é difícil de responder, porque para isso nós teríamos que nos eleger deputados, promover uma alteração, convencer aquela turma toda que isso é importante e alterar. Porque que isso tudo é imbróglio, o senhor não tem a menor dúvida, porque aluno sai da faculdade e acha que a lei de locação é uma coisinha simples. Ela é uma lei extremamente complexa, ela tem prazo diferente para tudo, tem prazo disso, prazo daquilo, ela é cheia, é repleta de detalhes. Mas por isso mesmo, melar tudo que aconteceu até agora e fazer uma nova lei. Mas eu não posso melar tudo, né? Mas uma nova lei. Mas, doutor, uma lei calma, simplificar. agora o senhor está mexendo aqui, eu vou brincar, mas o senhor está mexendo com a minha classe dos advogados, é claro. Exato. Porque se não tiver confusão, o que eu vou fazer? Ninguém vai no meu escritório e falar, olha, a lei é clara, não preciso do senhor, viu? Aliás, vou dizer uma coisa para o senhor, se eu fosse dentista, eu ia sair com um saquinho de bala na escola do lado do meu consultório, ia dar bala açucarada para a criançada, falar, chupa a bala açucarada, não escova o dente. Já dizia Kelsen que o direito só brilha quando as normas são violadas, quando geram conflitos. E ninguém gosta de advogado por causa disso, porque a gente só entra quando tem imbróglio. Quando a pessoa está numa aflição com relação ao seu patrimônio, à sua família, à sua liberdade, aí procura o advogado, ele ainda cobra. Então, se o senhor for para Hollywood, o senhor vai ver que fazem filmes lá de advogados. Vão fazer um filme O Mentiroso, é advogado o sujeito, né? Jim Carrey. Isso é uma calúnia. Vão fazer o Parque dos Dinossauros, parece um filme, né? Tem um advogado lá. O sujeito é messiânico, mau caráter, mesquinho. Por quê? Covarde. Aí eu assisti um filme, O Advogado do Diabo, parece, né, filme de tribunal americano, mas se Jesus Cristo era carpinteiro, o diabo, se tinha alguma profissão na terra, tinha que ser advogado, porque nesse filme, no final, ele vira a própria besta. Não vai dando risada, não, porque nos Estados... Bom, eu não vou falar isso, depois eu te conto o negócio. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa para saber quais as profissões mais odiadas pela população. Sabe quais foram as 3 últimas? Corretor de imóvel, advogado e vendedor de carro usado. Então, doutor, eu adoro o descumprimento das normas, com todo o respeito e essa confusão toda. Brincadeira isso tudo, hein? Tá gravando, eu vou ser expulso dos quadros da ordem. Olha, eu só tenho meu voto, viu, a par de tudo. A frase completa é assim: precisamos fazer agora um novo país. Um novo país podemos fazer com menos advogados e mais engenheiros. Pela parte que me toca... Quem falou? Quem falou? O presidente atual dos Estados Unidos. Pois é. Eu vou ser obrigado a discordar. Então, vamos lá.
Mas o senhor tem razão. Se eu pegar qualquer empresa, quando começa a inflar muito o departamento jurídico, a coisa realmente está feia. Bom, prazo para desocupação. Antes, o juiz não determinava na sentença a expedição de mandado de desocupação. Ele determinava apenas um prazo para desocupação. Então, o que tinha que fazer depois da sentença? O locador teria que ainda mandar intimar o inquilino do prazo que o juiz concedeu na desocupação. E depois, se ele não desocupasse voluntariamente, aí precisaria fazer uma segunda petição para expedir o mandado de despejo. Agora, na sentença, o juiz já determina a expedição do mandado de despejo. É possível, inclusive, fazer a execução provisória, como eu já falei aqui, ou seja, não preciso esperar o julgamento do recurso. Mas isso já era assim, então não mudou nada. O que mudou? Os prazos. Em regra, na ação de despejo, não estou dizendo da liminar, mas vamos imaginar que seja uma hipótese que não tenha liminar. A regra, se é que isso é regra, é que o juiz deva dar 30 dias para desocupação na sentença. Acontece que 15 dias é o prazo se decorrer mais de 4 meses entre a inicial e a sentença. Para quem está no ramo, sabe que 4 meses, às vezes, é o prazo para juntar uma petição, quanto mais para sair uma sentença. Então, em regra, acaba sendo o prazo mesmo de 15 dias. Mas isso não muda nada. Eu já vi colega, quem que é colega aqui? Quem que é advogado também? É o senhor. Tem colega que pega isso, o juiz errou, deu 30, tinha que dar 15. Entra com embargos de declaração. Até julgar o embargos de declaração dele já foi uns 6 meses, entendeu? E ele perdeu tempo. Então, 15 dias agora, em todos essas hipóteses de despejo. Liminar, no prazo de 4 meses entre a sentença e a inicial, também o juiz tem que dar 15 dias. Falta de pagamento, infração legal, mútuo acordo, realização de obras e denúncia vazia, aquela imotivada, na locação residencial prorrogada, feita por mais de 30 meses e prorrogado por prazo indeterminado. O juiz tem que conceder 15 dies na sentença, mas quem tem que saber isso é o juiz. Para nós, com a alteração da lei, o que é importante aqui é que agora, na sentença, já se expede o mandado de despejo. Eu não tenho que fazer primeiro a intimação. Então, o oficial de justiça já sai com mandado, igual da liminar, e ele já intima do prazo, volta dali a pouco para ver se ele saiu, dali 15 dias ou 30, conforme o caso. Se não saiu, já executa o despejo, não devolve mais o mandado. Isso vai acelerar, parece que não, mas vai acelerar o trâmite das ações de despejo. Bom, hipóteses de liminar. Eu falei algumas. Essas que estão aqui já existiam. Então, descumprimento de mútuo acordo, se eu der mais de 6 meses para desocupação, tem liminar numa ação de despejo se ele não desocupar. Extinção de contrato de trabalho, naqueles contratos de locação que estão vinculados a uma relação de emprego, tem liminar para desocupação. Aqui a desgraça já é assim, tá? O sujeito perde o emprego e ainda tem liminar para desocupação em 15 dias do imóvel, né? Mas já estava previsto. Locação para temporada, óbvio, né? Se aluga para temporada, o sujeito não sai, tem que ter liminar mesmo para desocupação em 15 dias. Liminar é uma decisão que o juiz, quando pega a inicial, ele já concede, então é mais rápida, tá? Morte do locatário e permanência de pessoa não autorizada, também concede-se liminar. Em face do sublocatário, aquele que não foi cientificado, você esqueceu de cientificar o sublocatário ou extinguiu a locação com o locatário e não com o sublocatário, então o despejo contra o sublocatário, e é despejo, não é reintegração de posse, embora você não tenha feito contrato com ele, também tem liminar. Todas essas hipóteses não são novidades, então não é disso que eu vim tratar, mas só para complementar. Quais são as novidades? Primeiro, por incrível que pareça, existe uma hipótese de despejo motivado, que é para reparação urgente. Por exemplo, deslizamento de terra, vai cair o imóvel, não sei o quê, você foi notificado pela Defesa Civil que tem que desocupar, mas tem um inquilino lá, você bate lá e fala, olha, lamento, mas rachou, só tem que sair. Ele fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Você não pode tirar ele de lá à força, então a ação para isso é de despejo. E, por incrível que pareça, esse despejo não contava com liminar. Quer dizer, se é urgente, se é determinado pelo poder público, como não contar com liminar? Então, a Lei 12.112 acresceu essa possibilidade de liminar quando é reparação urgente determinada pelo poder público. Aquele término do prazo de notificação de 30 dias para apresentar novo fiador que nós já tratamos, também é hipótese nova de liminar. Nós já falamos sobre isso. O que é novo agora? Isto aqui.
Outra, vocês estavam pensando que isso era para beneficiar inquilino no começo, né? Agora escuta essa. Vem, de novo, ó, olha para mim aqui que agora é importante. Vocês aí do outro lado também, prestem atenção. Locação não residencial. Claro que não é aquela que concede a ação renovatória, porque essa eu não posso despejar. Locação para uma loja, para um escritório, ou até para residência, mas feita por uma pessoa jurídica para residência de sócio, diretor, etc. É considerada não residencial. Então, vamos pegar lá do seu escritório, de uma loja, que não tem o direito de renovatória. Acabou o contrato, eu não estou falando de despejo por falta de pagamento. Acabou o contrato, você pode promover, como já podia, a ação de despejo imediatamente, porque é obrigação do inquilino, ao final do contrato, devolver as chaves. Ou então ele tem que ligar para o locador e falar, como é que é? Vamos prorrogar? O que nós vamos fazer? Então, em até 30 dias, o locador, como já podia, pode entrar com a ação de despejo. Nada mudou. O que é que mudou? Agora, esta ação de despejo de locação não residencial, mesmo que seja por denúncia vazia e mesmo que tenha garantia, neste caso, contará com liminar para desocupação em 15 dias. Fui claro? Alugou um escritório, o escritório onde você tem lá a sua imobiliária, está alugado, põe a barbinha de molho. Ah, mas está prorrogado por prazo indeterminado. Não faz mal. A única diferença é que ele tem que te notificar antes, dando 30 dias para você sair. Se você não sair em 30 dias da notificação, quando ela está prorrogada por prazo indeterminado, depois de 30 dias do vencimento, o despejo também conta com liminar para desocupação em 15 dias. Então, a situação do inquilino de locação não residencial ficou muito ruim. Percebeu a cartinha que você tem na manga? Você chega para ele e fala, acabou o contrato. E acabou a sua colher de chá de ficar me enrolando numa ação de despejo, sabia? Porque eu te ponho para fora em 15 dias. Então vamos acertar um novo contrato aqui, um novo aluguel. Cuidado para não dar para ele a renovatória, senão você dança. Porque senão eu te ponho para fora em 15 dias. Não tem proteção nenhuma o locatário de imóvel não residencial. Isto é sério. Sério para o inquilino. E se eu fosse locador, eu estaria de imóvel comercial, eu estaria dando pulos dessa altura de felicidade. Porque você tem uma prerrogativa que nunca foi vista, né? De colocar para fora em 15 dias. O Instituto da Renovatória, ele está valendo ou não? Tá, eu já vou chegar lá. Guarda só um minutinho. Bom, falta de pagamento de aluguel e acessório, já falei, não é? Desde que esteja desprovido de qualquer garantia nas locações residenciais. Porque se for na não residencial, você já tem essa prerrogativa. Então, pouco importa. Em qualquer desses casos em que você pede liminar, o que significa isso? Você entrou com a ação, não precisa esperar a sentença. O juiz já dá um despacho inicial, já concede a liminar, já quando você ingressa com a ação. Mas para esses casos, você tem que caucionar 3 meses de aluguel. Para que serve essa caução que você vai prestar quando você entra com essa ação? Se você perder a ação, fica como uma indenização mínima para o sujeito que você colocou para fora, para o inquilino. Sendo possível depois ele buscar uma indenização suplementar de algum prejuízo a mais que ele teve, mas fica pelo menos aqueles 3 aluguéis, o que não é grande coisa. Modificação da prestação de caução. A caução, não no despejo liminar, mas na execução do despejo, notadamente quando a gente tinha o despejo por denúncia vazia. Porque tem hipótese em que não tem caução. Tem sentença que você vai executar o despejo, que o juiz deu a sentença, não estou falando mais das liminares. Chegamos na sentença, o juiz decretou o despejo. E o inquilino recorreu. E você pode, antes do julgamento do recurso no tribunal, já colocar o inquilino para fora. Isso significa executar o despejo. Em algumas hipóteses, há necessidade de caução. Qual seja? Na execução por denúncia vazia. Não tem caução quando é mútuo acordo, infração do contrato ou da lei, quando o despejo é motivado por isto, ou quando é para reparação urgente. E agora, esta é a novidade, não há mais caução
no despejo por falta de pagamento. Sabe aquela história? Ah, vou ter que calcionar os aluguéis que ele me deve, vou ter que calcionar o imóvel para poder executar provisoriamente o despejo por falta de pagamento. Acabou. Não tem mais. Acabou. Se o motivo do despejo é falta de pagamento, a execução provisória, antes de julgar o recurso, é feita sem nenhuma caução. E quando ela é exigida, ou seja, por denúncia vazia, quer dizer, sem motivo, só porque acabou o contrato, então eu já quero executar provisoriamente antes de julgar o recurso no tribunal, mudou. A caução agora é de 6 a 12 aluguéis e não mais de 12 a 18. Os juízes, na maioria das vezes, fixavam no valor mínimo, que era de 12. Agora, se eles continuarem fazendo a mesma coisa, eles vão fixar em 6. Então, mudou, aí o valor também foi reduzido, o valor da caução. Quando a caução se aplica, que não é em toda e qualquer hipótese. Lembrem-se que essa é a alteração principal aqui. Não tem mais caução para tirar o inquilino que não paga o aluguel antes de julgar o recurso dele. Isso é importante. Vamos falar agora de algumas alterações, embora o meu tempo já tenha terminado. Mas, se vocês quiserem, eu paro por aqui. Não? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos continuar e terminar o assunto, então. Está acabando. Eu fiz um planejamento para mais ou menos 1 hora com as perguntas, mas vamos lá. Ação renovatória. Nós tivemos também aqui algumas alterações. Então, vamos lá. O que acontecia antes? Vamos lá, o nosso simpático inquilino. Você alugava uma loja para ele por 3 anos. Por que você alugava por 3 anos? Para não alugar por 5. E nem por 4, para não ficar muito na cara. Né? Mas você alugava por 3 para não dar para ele o direito de propor ação renovatória, ou seja, de renovar o contrato sucessivas vezes. Aí aquele safado fazia o seguinte. Ele ingressava com uma ação renovatória mesmo assim. Muita gente fazia isso. Por que ele ingressava com uma ação renovatória se ele já não tem o primeiro requisito de uma ação renovatória? Quais são os requisitos para que uma pessoa que tem um imóvel comercial tenha a ação renovatória? Para que existe a renovatória? Para proteger o ponto. O ponto é um componente do fundo de comércio. O fundo de comércio é formado pela clientela, pelo ponto, pelo nome empresarial. Mas o ponto é um elemento importante. Pergunta para quem vende fio lá na Santa Efigênia, se não é importante ter o ponto. Para quem vende coisa de luxo no shopping Iguatemi, se não é importante aquele ponto. Então, o ponto é importante, às vezes é fundamental. Então, para dar essa proteção, você tem um contrato de 5 anos. Alguém pode pensar, por que alguém daria um contrato de 5 anos para que o inquilino tivesse o direito à renovatória? Por que eu faria isso? Por dinheiro, o que é uma razão mais do que suficiente e razoável para dar um contrato de 5 anos. Eu tenho um cliente, eu falei para ele, agora mudou um pouco o negócio da renovatória. Eu não dou renovatória para ninguém. Falei, não? Falei, nem por dinheiro? Nem por dinheiro. Nem metade do valor do seu imóvel? Não, aí metade do valor do imóvel, quer dizer, tudo tem seu preço. Não é? Então, o sujeito entrava mesmo assim para ganhar tempo. Por quê? Porque na ação renovatória, que era julgada improcedente, o juiz já decreta o despejo, como já decretava. Só que, neste caso, o recurso do inquilino que entrou com a ação renovatória tinha o chamado efeito suspensivo, ou seja, suspendia a decisão, não dava para fazer a execução provisória. Tinha que aguardar o trânsito em julgado lá no tribunal para poder tirar o inquilino de lá. Com isso, ele ganhava anos. 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 Agora, acabou essa festa. Acabou a colher de chá. Não tem mais. Por quê? Foi alterado o artigo 74. Agora, havendo pedido do locador na contestação, então você vai contestar a ação renovatória, porque ele não tem 5 anos de contrato. Você fala, não tem 5 anos, excelência. Ele não pode renovar esse contrato, falta o requisito dos 5 anos de contrato. Aí o juiz fala, tem razão, então julgo improcedente e já decreta o despejo se você fizer esse pedido. E esse despejo você pode agora executar provisoriamente, coisa que não podia antes. Você tinha que aguardar até 6 meses do trânsito em julgado, porque era isso que dizia o artigo 74. Quais são os requisitos da ação renovatória? Só para lembrar. Primeiro deles, contrato de 5 anos.
ou soma de contratos ininterruptos. Quando eu falo contrato, não é aquele que está prorrogado por prazo indeterminado. Fui claro? É quando você deu o prazo expresso de 5 anos, ou você soma contratos ininterruptos. O que são ininterruptos? Pode ter um breve hiato, que a lei não diz qual é, entre um e outro. Mas tem que ter, por exemplo, um contrato de 2, mais outro de 2 somado, e mais um de 1. E um espaço pequeno, vamos dizer de 1 mês ou 2 entre um e outro, que é o espaço de negociação entre um e outro. Também serve. Ou de 5 anos ou mais. Primeiro requisito. Segundo, exploração trienal. 3 anos explorando a mesma atividade, porque já que é para proteger o ponto, tem que ter fundo de comércio. Perfeito cumprimento do contrato. Ele tem que provar que pagou sempre em dia, que fez o seguro, ou seja, que cumpriu todas as obrigações do contrato. Tem que oferecer nova garantia. E agora, antes, ele podia... simplesmente, se fosse o mesmo fiador, pegava uma cartinha do fiador dizendo que seria o mesmo. Agora, mesmo sendo o mesmo, ele tem que provar a idoneidade financeira desse fiador. Tem que apresentar com a inicial de uma ação renovatória, prova de propriedade e tudo mais, ainda que seja o mesmo fiador. Isso também foi alterado. O que mais? Ele tem que oferecer novo valor de aluguel. Não é porque ele tem o direito de renovar que ele vai renovar pelo valor que ele quiser, pelo valor de mercado. Então, dentro de uma renovatória, está embutida uma revisional, uma revisão do contrato de locação. Se tiver alguma discussão, o juiz determina a perícia e fixa o aluguel, até podendo fixar aluguel provisório no âmbito de uma ação renovatória. E ele tem que propor ação, se não tiver acordo para uma renovação amigável, no prazo que vai de 6 meses a 1 ano, antes do último ano do prazo contratual. No último ano do prazo contratual, ele tem o primeiro semestre. Entrou no último ano, ele tem os primeiros 6 meses para propor ação. Se ele deixar para o fim, ele perdeu o prazo. E já diziam os romanos, dormientibus non succurrit ius. O direito não socorre aos que dormem. Não é? Aliás... ali, não pode nem cochilar. Ai, mas olha, já vi isso. O sujeito chega e fala, ai, doutor, eu tenho um contrato de 5 anos, eu paguei pelo ponto, eu exploro a minha atividade, pagou luvas, eu exploro, eu estou disposto, meu fiador também, está tudo certo, mas eu perdi o prazo. Isso é muito simples, doutor. E é muito ruim para mim. Então, eu falo primeiro, passa na minha secretária, paga a consulta, aí volta. Aí eu falo para ele, dormientibus non succurrit ius. O senhor está dispensado, nada a fazer. Aliás, aí devia ser cochilobus non succurrit ius, não é? Porque não dá nem para cochilar, quanto mais para dormir. Então, dançou. Então, esses são os requisitos para a ação renovatória. Então, as pessoas pagam aquilo que se chama luvas, e pode pagar, e pode cobrar, e é por isso que você dá o contrato com todos esses requisitos. Agora, se não tiver os requisitos, não pode renovar. E agora também não adianta ficar entrando com essa ação renovatória para ganhar tempo no imóvel, porque não vai ganhar mais tempo nenhum. O sujeito entrava, porque ele fazia a conta. Quanto é que eu ganho aqui? Quanto é que eu ganho tempo, doutor? Vou ganhar uns 3 ou 4 anos. Putz, em 3 ou 4 anos dá para pagar sucumbência, dá para pagar tudo. Não que ele não vá pagar os aluguéis, ele vai continuar pagando os aluguéis. Mas ele não vai ser colocado para fora. Então, ele tinha um prazo lá. Agora acabou essa mamata. Não tem mais, alteraram o artigo 74. Na ação revisional, também mexeram. Perceberam que eles mexeram em tudo? Não sobrou pedra sobre pedra na lei do inquilinato. Talvez seja melhor acabar com tudo do que ficar emendando a lei. Mas eles emendaram. Bom, como é que funcionava a ação? Primeiro requisito da ação revisional é para revisar o valor do aluguel. Você não pode ter alterado o valor do aluguel nos últimos 3 anos. Isso continua. Isso não significa que você não possa fazer as correções anuais. Isso é correção monetária. 5 anos, né? 3 anos. Pois muito bem. Não revisou, não fez nenhum acordo para aumentar ou diminuir em 3 anos, qualquer das duas partes pode ingressar com uma ação de revisão, chamada revisional. Claro que o locatário ingressaria para diminuir e o locador para aumentar. Bom, recapitulando. Então, o pedido de aumento de 10 para 20, vamos pegar esse exemplo, tá? Então, o pedido que está na lei, escrito assim, que o juiz podia dar 80% do pedido, sempre foi considerado o pedido de aumento.
Então, por uma questão de equidade, quando o pedido era do inquilino, que era para reduzir, então vamos imaginar que é o contrário, que não aumentou, que diminuiu. Vem passar o metrô, fecharam a rua, o pessoal do lado foi embora, a rua está parada, não tem mais passagem, nada, está parado. Baixou de 20 para 10. Então, qual é o pedido do inquilino? É redução do aluguel de 10 mil. O juiz dava 80% do que ele pedia. Ele pedia redução de 10, o juiz dava redução de 8 e fixava em 12. Fizeram uma salada agora na lei. Tá? Aí eu concordo com o senhor nesse ponto. Por quê? Porque agora o aluguel tem que ser fixado em 80% do aluguel pedido. E pela leitura da lei, a gente pode chegar à conclusão de que o aluguel pedido, pelo teor do que foi acrescido com relação à redução, é do aluguel pedido mesmo, não o objeto do aumento. Então, se eu peço 80% de 20, 16 mil, não é mais 18. Porque eu estou pedindo 20 e agora a interpretação tem que ser essa. Porque quando reduz, é 80% do aluguel vigente, a lei é expressa. Então, 80% do aluguel vigente seria 16 também. Aí você vai falar, bom, tá certo. Se for de 10 para 20, o pedido for do locador, vai para 16, 80% do aluguel pedido. Se for para reduzir, é 80% do aluguel vigente, vai para 16 do mesmo jeito. Está errado, porque se for assim, vai reduzir, na mesma hipótese, vai reduzir apenas 4 mil. E se for para aumentar, vai aumentar 6, o que, para mim, fere o princípio da equidade. Podiam deixar como estava, não tinham que ter mexido nisso. Então, eu estou sustentando, inclusive vou dar notícia para vocês antes que vocês vão embora. No dia 4 de janeiro, estou lançando pela editora Revista dos Tribunais um livro, Comentários à Reforma da Lei do Inquilinato. Com modelos, inclusive os modelos dessas notificações, e um modelo que acho que talvez interesse para vocês, de um contrato já totalmente reformulado para servir a essas alterações da lei. Então, nós fizemos comentários artigo por artigo e colocamos também os modelos, inclusive um modelo completo de um contrato de locação que eu revisei já de acordo com as alterações da lei. Vocês já está à venda no site da RT. É www.rt, R de rato, T de tatu, é revista dos tribunais, né? rt.com.br. Não sei, vamos ver. Aí é com a editora, mas provavelmente. Oi? Deixa eu só, vamos terminar. Então, eu acho, e eu estou sustentando isso no livro, foi aí que eu cheguei, que isso fere o princípio da equidade, porque por uma razão óbvia, o locatário está sendo tratado de forma desigual. E já dizia Aristóteles que a igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. E aí fere frontalmente o princípio da equidade. Bom, agora a pergunta do Dr. Viana. Chegamos lá e com isso eu termino a palestra nesse ponto. Pois é. Quando é que a lei entra em vigor? Como eu já sabia que ele ia perguntar, eu combinei com ele, não é? Então, vamos lá. Essa resposta, se o doutor Viana ainda estiver lá, não é? Está. Se não estiver, ele vai ver depois. Vamos responder a sua pergunta, doutor Viana. Meu amigo, estivemos em Bauru já, acho que nem lembro quando, já faz uns 6 ou 7 anos, fazendo palestra. Estava cheio lá, Então, vamos lá. O seguinte, aí eu tenho que entrar em alguns aspectos jurídicos. Aí já está tudo desligado, né? Não está funcionando mais. Pois é, então ele não vai responder. Então, vocês vão ter que dizer para ele depois. Nós temos que dividir a lei em duas partes. Porque, juridicamente, nós temos regras diferentes de entrada em vigor de leis. Se a lei trata de aspectos contratuais, aquilo que a gente chama de aspecto material, ela não pode atingir os contratos em curso. Porque nós temos um princípio constitucional que garante o respeito ao chamado ato jurídico perfeito, também ao direito adquirido e à coisa julgada. Mas o caso do contrato, o contrato é um ato jurídico perfeito. Então, as alterações que dizem respeito a aspectos de direito material, como, por exemplo, a exoneração do fiador, não poderá atingir os contratos em curso.
Pelo menos o novo regramento. Então, a exoneração do fiador continuará sendo feita pelo regime do Código, do artigo 835 do Código Civil e não por esta lei. Agora, as questões que tratam de direito processual, por exemplo, liminar, prazo para desocupação, hipótese de liminar de despejo por falta de pagamento, da locação não residencial, porque aí é uma questão processual. Vai atingir os contratos em curso, inclusive as ações que já estiverem tramitando, porque isto é regra de vigência de lei processual. O assunto está longe de ser tranquilo, porque há quem entenda que quando a lei tem um aspecto social relevante, e esta lei tem, porque ela mexe com uma parte da vida privada que é do dia a dia da população. Ou você se envolve com locador, ou com locatário, ou aluga, ou é locador, mas isso existe aos montes, não é? Principalmente nos grandes centros. Então, há quem entenda que quando a lei tem uma relevância social muito grande, ela atinge com relação aos seus efeitos até os contratos em curso. Eu não concordo com isto, porque é um princípio constitucional, inclusive, para que a gente possa viver no Estado democrático de direito o respeito aos contratos. Que até o nosso presidente da República, que tanto criticaram que não ia respeitar os contratos, o que ele mais fez, pelo menos disse que ia fazer, e parece que fez em parte, foi respeitar os contratos. O contrato é um ato jurídico perfeito, então, nos seus aspectos materiais, ele não pode ser atingido. Agora, o processo liminar, essas coisas assim. Agora, quando é que essa lei entra em vigor e que ela vai atingir os processos em curso e os novos contratos que forem celebrados? O artigo 3º, porque a lei ela foi dividida em 3 artigos. É uma lei que alterou a Lei 8.245. Então, ela tem 3 artigos. Artigo 1º, esta lei trata de alterações na lei do inquilinato, parari, pororó. Só, sem menor importância. Artigo 2º. Ficam alterados os seguintes dispositivos da lei do inquilinato. É tudo isso que nós falamos. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse artigo 3º foi vetado. Se ele foi vetado, eu tenho que buscar na ciência do direito quais são as regras para início de vigência de lei. E essa regra, ela parte da análise da Lei de Introdução ao Código Civil, que traz um instituto jurídico chamado vacatio legis, que se escreve vacatio legis. O que é isto? A Lei de Introdução ao Código Civil diz que se a lei não dispuser em sentido contrário, ela entra em vigor em todo o território nacional 45 dias depois da data da sua publicação. Esta lei foi publicada há 6 dias atrás. Ou seja, ela foi publicada no Diário Oficial da União do dia 10 de dezembro de 2009. Contados os 45 dias, o último dia dessa vacatio legis de 45 dias vai ser no dia 23 de janeiro, agora de 2010. Portanto, ela vai entrar em vigor no dia 24 de janeiro de 2010, um domingo. Ok? 24 de janeiro, 25 é feriado, não é? Então, 24 de janeiro é o dia D. Todos os contratos que forem feitos a partir do dia 24, mesmo com relação à fiança, aquilo tudo, serão atingidos pela nova lei. Os anteriores, só nos aspectos processuais, como, por exemplo, a questão de deferimento de liminares. Ok? Então, eu acho que com isso, eu, pelo menos, resolvi a questão do Dr. Viana. Eu encerro, até porque deve ter gente que quer ir embora, até que eu já extrapolei já em mais de meia hora o tempo que eu tinha, mas, de qualquer forma, eu permaneço aqui para responder as perguntas que vocês tiverem. Posso fazer uma bem rapidinha? Vamos na ordem. Outorga. Obrigado. Obrigado.